Muito bem. Shalom, shalom, boa tarde. Nós estamos hoje no dia 26 de abril do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 14 de Iyar do ano 5781 a contar da criação. Hoje nós estamos contando com trabalhos técnicos, além da nossa querida Edna, dos nossos dois netos, o Miguel e a Gabriela, né? A Edna está tendo hoje, está tendo apoio técnico do Miguel e da Gabriela. Então, Baruch Hashem, pelo Miguel e a Gabriela aqui conosco. Hoje nós estamos a 220 dias do ano 5781. E, portanto, nós estamos com a gota da sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o nosso Rebbe, o nosso professor, o nosso mestre, para nos dar aí dia a dia gotas de ensinamento, aprendizado, para que nós possamos cada vez mais aí, junto com a contagem do Homer, estarmos refinando e amadurecendo a nossa alma, né? Refinando a nossa vida espiritual, amadurecendo, bem como também a nossa vida pessoal, ou seja, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. E isso é muito bom. Então hoje nós estamos na gota de sabedoria de número 220 e nós estamos dentro do grupo com o título Somos Todos Um. São 26 ensinamentos dentro desse aprendizado. E hoje o nosso Rebbe diz assim: não fique consternado com a hipocrisia dos outros, nem com suas próprias inconsistências. A vida de todos nós é uma viagem através de montes e vales. A posição espiritual de homem nenhum é algo estático. Mas o bem que cada pessoa alcança, ele é eterno, pois ela se conecta à fonte de todo o bem, que é infinita e eterna. As falhas, por outro lado, são transitórias e superficiais, sombras de nuvens passageiras, como manchas numa roupa que serão removidas. Baruch Hashem. E Dina Silva, Bauru, aqui da nossa região, Bauru. Shalom, shalom, Edina. Nós estamos aí com a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre a questão do nosso dia a dia, aquilo que envolve o nosso dia a dia. E dentro desse contexto aí, nós temos o aprendizado real, um aprendizado vivido, em que a sabedoria de Hashem, através do nosso Rebbe, vem para nos fortalecer na nossa jornada monoteísta, em direção a cada vez mais a uma conexão com Deus, preparando o mundo para ser o lar de Deus e ao mesmo tempo preparando o mundo para a breve revelação do justo Mashiach, para que seja nos nossos dias e que seja em breve e que seja para agora. Amém. Dentro desse contexto, nós precisamos aí estarmos cada vez mais conectados para podermos aprender a Torá em nossos dias. Porque a Torá, que é o alimento da alma, nos fala explicitamente de coisas que sempre estão conosco, na realidade, nos dias atuais. E dentro desse sentido, para que nós possamos mais e mais sermos autênticos filhos do Pai Celestial. Então, nessa gota de sabedoria que o nosso Rebbe traz, ele diz assim, para que não fiquemos consternados com a hipocrisia dos outros, nem com as suas próprias inconsistências. Ou seja, aquilo que acontece com as pessoas que estão aí na nossa volta, ao nosso redor, a sua hipocrisia, a sua inconsistência,
é algo que nós não precisamos e não podemos dar valor. Por quê? O Rebbe diz assim, ó, a vida de todos nós é uma viagem através de montes e vales. Ou seja, quando o Rebbe está dizendo que a nossa vida é uma viagem, a vida de todos, sem exceção, é uma viagem através de montes e vales, altos e baixos. É isso que ele está dizendo. E por isso a posição espiritual de homem nenhum é algo estático. Ninguém diz assim que está numa zona de conforto, no sentido assim, ó, eu estou numa forma estática. Então esse é o patamar que eu cheguei e aqui fico e não saio daqui, né? Como diz aquele velho ditado, né? Daqui não saio, daqui ninguém me tira, não é assim? Mas não é bem por esse lado, não. Então, dentro desse sentido, o Rebbe diz assim, ó, uma realidade que cada pessoa tem. Essa realidade que cada pessoa tem é o bem que cada pessoa alcança é eterno. Ou seja, Shalom, Shalom, Vânia Branco e Patinga, Minas. Shalom, Shalom, bom vê-la aqui. O que o Rebbe está dizendo para nós aqui é que quando nós fazemos algo bom, quando nós fazemos aquilo que é do bem, isto significa que você fez algo que vai permanecer por toda a eternidade. Por isso a sabedoria judaica, ela nos fala de algo dentro desse contexto todo, ela nos fala assim, quando alguém nos faz o bem, nós precisamos corresponder com uma eterna gratidão. Porque o bem que essa pessoa te faz é um bem que vai permanecer por toda a eternidade. Aí alguém pergunta assim, mas espera aí, ela pode me fazer um bem hoje, mas amanhã ela poderá fazer um monte de mal ou de coisas ruins para mim. Mas a mesma sabedoria judaica, ela diz que não importa o que aconteça amanhã, mas o bem que essa pessoa te fez, você precisa ser eternamente grato. Por que eu preciso ser eternamente grato? Porque o bem que ela fez é eterno. Não importa o que ela vai fazer amanhã. Esse é um outro problema e que também não diz respeito a você. Ah, mas eu sofro as consequências. Não. Você recebeu um bem que é eterno. E essa tem que ser a nossa eterna gratidão. Porque o bem que uma pessoa faz, ele vai permanecer por toda a eternidade. E o bem que alguém te faz, você precisa ser eternamente grato, porque esse bem, ele permanece eterno. Dentro disso daqui, o Rebbe diz assim, o bem que cada pessoa alcança é eterno, pois ela se conecta à fonte de todo bem. Independe se aquela pessoa ela é boa ou não, mas ela fez um bem, por esse bem que ela fez, ela se conectou à fonte de todo bem. Naquele momento em que ela fez um bem, naquele momento que ela fez algo bom, ela se conectou à fonte de todos os bens. Ou seja, simplesmente a fonte de todo bem, que é o próprio eterno, o soberano, o supremo, o único Deus e Salvador, nem que for por esse instante apenas, mas ela se conectou com Deus. Por isso que o seu bem vai permanecer eterno. E ainda continua o nosso Rebbe. Pois ela se conecta à fonte de todo bem, que é infinita e eterna. Ou seja, a fonte de todo bem, que é o próprio Deus, essa fonte, ela é eterna e infinita. Nem que for por esse simples segundinho, essa pessoa que fez o bem, ela se conectou a essa fonte. Portanto, Baruch Hashem. Simplesmente isso.
É para isso que você precisa olhar, para o bem que essa pessoa fez, não o que ela vai fazer ou não vai fazer no dia do amanhã. E mesmo depois de amanhã, você não vai ficar aí patinando, atolado no mal que aquela pessoa fez. Olhe para o bem. Olhe para esse momento de conexão com a fonte de todo o bem que ela se conectou. E você foi beneficiado com esse bem. Dentro disto, então diz assim: as falhas, por outro lado, são transitórias e superficiais. Então as falhas das pessoas, elas são transitórias e superficiais. E veja bem a comparação que o Rebbe traz com referência a isso. Ele diz assim: elas são como as manchas de uma roupa, que serão brevemente removidas. Ou seja, toda mancha que vai numa roupa, amanhã, pela manhã, você coloca ou na máquina para lavar ou lava diretamente no tanque, aquela mancha vai ser removida. Dessa mesma forma, né, as falhas das pessoas, elas são transitórias e superficiais, e elas serão removidas. Por isso que a nossa vida, ela não é estática. A nossa vida é essa jornada por montes e planícies. Nós temos momentos elevados e momentos que nós vamos, que nem uma montanha russa, não é verdade? Então essas falhas, elas são transitórias, momentâneas, e elas são superficiais, e elas serão removidas. À medida que nos aproximamos da Torá, à medida que nos aproximamos da grandiosidade de Deus, à medida que nós estamos próximos e obedecendo os mandamentos de Hashem, então essas falhas vão sendo removidas, vão sendo lavadas e vamos sendo aperfeiçoados em nossa jornada monoteísta. Baruch Hashem. Maria Luísa Freitas, Tocantins, lá de Palmas. Osnair Leal, Baruch Hashem. Vamos hoje mencionar aqui então os nossos 2 aniversariantes de hoje. Então hoje nós temos aí o aniversariante Luiz Ribeiro, lá de Itaquera Grande, São Paulo. E nós temos também o Saulo Damasceno Farias, que é o sobrinho da Malu, lá do Distrito Federal. Então aos 2 aniversariantes, Mazal Tov, ao Luiz Ribeiro, São Paulo, e ao Saulo Damasceno, né? Mazal Tov, que a graça de Hashem se renove em vossas vidas, proteção, saúde, segurança e prosperidade até os 120 anos. Baruch Hashem, ok? Vamos para a nossa contagem do Homer. Do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós entramos na 5ª semana da contagem do Homer, né? Então, Baruch Hashem por isso, que nós estamos aí na 5ª semana da contagem do Homer, né? A Maria Luísa Freitas, né, falando, hoje deu tempo de entrar, aleluia. A Vânia também, hoje deu tempo de entrar, aleluia, Baruch Hashem. Né? Quem mais está por aqui? Opa! Ok? Então, vamos em frente aí. Então, a 5ª semana da contagem do homem, nós entramos então no pôr do sol de ontem, nós entramos na semana de Hod. A semana de Hod, que significa humildade, esplendor. Então, se a tolerância é o motor da vida, a humildade é o combustível. Assim como a Gevurah, disciplina, severidade, ela focaliza o Hesed, o amor. Hod dá Netzach, ou seja, a humildade, o esplendor na tolerância. Então, a humildade é o parceiro silencioso da tolerância. Sua força reside em seu silêncio. Já diz, né, os sábios, né,
eu cresci no meio dos sábios. E uma das coisas que eu vi é o silêncio, quando eles fazem o silêncio, no silêncio dos sábios, eu aprendi grandes sabedorias. Então o seu esplendor está em seu repouso. Humildade e a consequente submissão não deve ser confundida com fraqueza ou ausência de autoestima. Humildade, ela significa modéstia, né? Então, a pessoa humilde não é que ela é fraca ou ela se torna uma pessoa ausente, né? Uma pessoa esquecida, um zero à esquerda, como diz o outro. A humildade, a verdadeira humildade, é aquela que é modesta. Então, a pessoa se comporta com modéstia, né? Ela não está aí com uma melancia dependurada no pescoço para ficar aparecendo. E nem tem uma jaca na cabeça como coroa para ficar aparecendo aos outros, né? É ridículo isso, não é verdade? Então, a humildade é modéstia. É o reconhecimento, né? Então, humildade é modéstia, é o reconhecimento. É dizer muito obrigado. E este muito obrigado, sem sombra de dúvidas, primeiramente a Deus, porque tudo vem de Deus, até mesmo aquele plano que nós fizemos, idealizamos e não deu certo. Não deu certo porque ele fez não dar certo. E aí nós temos que ver e aprender o que tem nessa lição aí, através do quê? Da humildade, com modéstia. É aceitar suas qualidades e forças, reconhecendo que elas não lhe pertencem, foram concedidas a você por Deus. Ou seja, Deus concedeu a cada um de nós realmente a humildade, a modéstia, e ela tem força, ela tem realmente propósito. E ao sermos gratos a Hashem por isso, então nós vamos buscar o quê? O propósito mais elevado para o qual Deus determinou em nossa vida, que não é o de elevar, ou melhor, de não satisfazer as nossas próprias necessidades. Porque a humildade com modéstia, ela é muito mais elevada do que as nossas próprias necessidades. Humildade é modéstia, portanto, é reconhecer o quão pequeno você é. Ou seja, então a verdadeira pessoa humilde, modesta, ela reconhece o quão pequena ela é. Ou seja, ao reconhecer essa realidade, então você está capacitado para entender o quão grande você pode se tornar. Olha só, a humildade é modéstia. E o que significa isto? É reconhecer o quão pequeno você é. Você, com essa humildade, você reconhece isso, o quão pequeno você é, então você está, Deus lhe permite você entender o quão grande você pode se tornar. Você quer ser grande? Primeiro precisa ser pequeno. Por isso que a vida nos ensina essa realidade. Quando somos pequenos, nós queremos ser grandes. E normalmente nós escutamos, principalmente dos nossos pais, né? Escutávamos, né? Você ainda é pequeno, você precisa crescer mais. Assim Deus fala conosco através desta semana, a semana de Hod, humildade e esplendor. Para sermos grandes, precisamos aprender a ser pequenos. Para podermos brilhar com esplendor, nós precisamos primeiro aprender a brilhar como uma luz pequena, modesta, simples, para podermos amanhã sermos um esplendor.
Continuando, isso é o que torna grandiosa a humildade. Tolerância suga sua energia, a energia do reconhecimento da humildade. A resistência humana vai apenas até seu nível de tolerância. Reconhecer que suas forças vêm de um local mais elevado lhe dá o poder de tolerar muito além de sua capacidade presumida. Concede a você parte da força de tolerância de Deus. Reconhecer que suas forças vêm de um local mais elevado lhe dá o poder de tolerar muito além de sua capacidade presumida. Ou seja, quando você age com modéstia, com humildade, realmente você reconhece o quão pequeno você é, para que você possa se tornar grande, de fato. Assim como também quando você reconhece que as suas forças, não sei, tem aquela famosa expressão, não sei como que eu consegui ter forças para vencer esta ou aquela situação. Então, quando você reconhece que estas forças não vêm de você mesmo, mas vêm da fonte de todo bem, ou seja, do soberano, do universo, então dessa forma, Deus lhe concede o poder de você poder tolerar muito além de sua capacidade presumida. Quando nós aprendemos essas coisas, o que Deus faz conosco? Ele nos dá vitória logo em seguida? Não. Ele nos dá uma vitória logo em seguida. Ele primeiro vai provar-te. Ele vai te testar. Por isso, normalmente, quando você aprende algo novo dentro das Sagradas Letras, o que acontece de imediato? Vem um teste, vem uma notícia negativa. Você estava aguardando uma vitória sobre uma determinada situação, aí vem uma resposta ou a notícia de que você perdeu, você teve uma derrota sobre aquilo que você esperava como uma vitória, e assim sucessivamente. Então, antes de você ser grande, ele vai te provar. Antes de você realmente ter esta força para superar todas as adversidades, ele vai paulatinamente, ele vai te provando e te testando, fortalecendo passo a passo, fazendo que você seja forte passo a passo, amadurecimento, confiança, tolerância, passo a passo, para que quando chegar algo grande, maior, você possa estar no ponto certo em que Deus deseja, para que você possa ter essa grande bênção, essa grande vitória. Para os tais, são momentos difíceis. Por isso, precisamos muito de humildade com modéstia. Reconhecer que só Ele é Deus e que só Ele é a fonte de todo bem, de toda a força. Continuando então, quando você está repleto consigo mesmo e suas necessidades, então nada mais sou, não há espaço para mais nada. Ou seja, é como uma xícara que está repleta e não pode ser enchida. Uma xícara cheia, um copo cheio, não tem mais o que fazer, já está cheio. Então, quando nós estamos repletos, cheios de nós mesmos, cheio do nosso ego, cheio do nosso egocentrismo, então não há mais espaço para Deus fazer algo. Não há espaço para Deus manifestar alguma fonte, da sua fonte, algo de bom. Não há espaço para Deus manifestar nas nossas vidas a sua força. Por quê? Porque nós estamos cheios de nós mesmos
então estamos sem espaço para Deus. Então, por isso é importante que não sejamos repletos de nós mesmos, mas que nós possamos realmente ter a devida humildade com modéstia e realmente reconhecermos: nada sou, para que haja espaço para Deus trabalhar em nossas vidas. Shalom, shalom, Janair Tavares, Baruch Hashem. Continuando. Então, quando você esvazia a si mesmo perante algo maior que você, sua capacidade de receber aumenta além de seus limites prévios. Humildade é a chave para a transcendência, para atingir além de si mesmo. Apenas a verdadeira humildade lhe dá a força da objetividade total. Humildade é sensibilidade. É uma vergonha saudável que vem do reconhecimento de que você pode ser melhor do que é e que pode esperar mais de si mesmo. Embora a humildade seja silenciosa, ela não é um vácuo, um vazio. É uma expressão dinâmica de vida que inclui todas as 7 qualidades de amor, disciplina, compaixão, tolerância, humildade, vínculo e soberania. A humildade, ela é ativa, ela não é passiva. Não é um estado, mas uma interação, mesmo na sua calma e ausência de ação. A verdadeira humildade, ela sempre está em ação. A sua modéstia sempre será uma das marcas do seu dia a dia, do seu passo a passo, do seu momento a momento. Ok? Então essa é a introdução para a nossa 5ª semana da contagem do Omer de Hod, que significa humildade e esplendor. Então vamos contar o Omer? Então, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, contemos o Omer. Hoje são 29 dias que perfazem 4 semanas e 1 dia do Omer. Hoje nós estamos em Hesed de Hod, que é bondade na humildade. Examine o amor na humildade. Humildade saudável não é desmoralizante. A humildade saudável, ela traz amor e alegria. Ela não traz o medo. Humildade que carece de amor precisa ser reexaminada para ter sua autenticidade conferida. Às vezes, humildade pode ser confundida com baixa autoestima, o que a faria tornar-se desamor. Humildade provoca o amor porque dá a você a habilidade de elevar-se acima de si mesmo e amar outra pessoa. Arrogância, a guisa de amor, significa amar a si mesmo, ou ainda pior, tornar os outros uma parte e uma extensão de você mesmo e de seu auto-amor, né? Então, aqui nós temos uma diferença da verdadeira humildade, que age com modéstia e provoca o amor, produz o amor. E esse amor que é produzido dá àqueles que o fazem a habilidade de poder elevar-se acima de si mesmo para poder amar alguém. Ou seja, ela deixa de amar a si mesmo para poder amar alguém. Então isto é aquilo que está dentro do famoso mandamento que nós vimos aqui no livro de Levítico. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa sair de si mesmo para poder verdadeiramente amar o próximo. Dessa forma, você está amando a Deus e você está amando a si mesmo. Por quê? Porque é aquela velha expressão: não deseje para os outros o que não quer para si. Então, se você transcende a você mesmo, você vai além dos seus próprios limites e com humildade e modéstia, com esplendor, você ama alguém mais do que a si mesmo,
então você está vencendo todas as barreiras e você está exercendo a verdadeira humildade, a verdadeira tolerância. Você está brilhando uma luz autêntica e verdadeira e você está expressando a essência do amor ao próximo e a Deus. Ao contrário disto é a arrogância. A arrogância, ela está ligada a amar a si mesmo. É o amor egoísta. Então, quando essa pessoa está na arrogância e ela está amando alguém, na realidade ela não está amando alguém. Ela está amando a si mesma. Aquela pessoa que está com ela, seja o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o esposo ou a esposa, né, o irmão, a mãe, o pai, o filho, todo relacionamento pessoal, né, o relacionamento social, pessoal, o relacionamento com o próximo. Uma pessoa arrogante, a pessoa que vive por um amor egoísta, ela está num patamar em que aquela pessoa não é de fato o objeto do seu amor. Na realidade, aquela pessoa é uma extensão de amar a si mesmo. Porque aquela pessoa, ela está satisfazendo os seus próprios interesses, interesses egoístas. Como que você observa se esse amor é egoísta ou não? É quando a outra pessoa, você recebe um não dela, por exemplo, aí você vê o inferno entra em chamas. Há uma guerra nuclear entre você e a pessoa. Foi declarado a terceira guerra mundial entre os dois. Por quê? Porque o amor ali, ele é egoísta, ele é arrogante. Não vai dar certo mesmo. Porque na realidade, ou um dos dois, ou os dois estão num amor arrogante, que é o amor de si mesmo. O verdadeiro amor é quando aquele recebe um não da pessoa amada e ele pode até ranger os dentes, mas ele morde a língua e procura ver qual o bem nessa história. Procura tirar lições dessa história. E nesse sentido, os dois se edificam, se constroem, se somam, não se dividem. E o amor, ele tende a não diminuir. Muito pelo contrário, a tendência é crescer, aperfeiçoar. Isto está ligado à humildade, à tolerância, ao amor verdadeiro. Ok? Luiz Ribeiro. Aí, ó, o nosso aniversariante acabou de entrar. Baruch Hashem, Luiz Ribeiro. Já falamos Mazal Tov para ti, mas como você acabou de chegar, então Mazal Tov. Luiz Ribeiro é o nosso aniversariante de hoje. Baruch Hashem, muitas felicidades, que o Eterno seja gracioso contigo, responda às suas preces e te dê bênçãos sobre bênçãos, faça progredir tudo aquilo que você se colocar a fazer, né? E que realmente o Eterno possa fazer com que alcance, né? E alturas elevadas através da jornada monoteísta. Até os 120 anos, sucesso, Baruch Hashem. Continuando aqui então, pergunte-se, minha humildade faz-me ser mais amoroso e generoso? Vê aí, analise a tua humildade. Ele é mais expansivo? Ou me constrange e me torna inibido? Sou humilde e feliz? Ou sou humilde e angustiado? Exercício para o dia. Antes de rezar com humildade e reconhecimento de Deus, faça uma caridade. Isto ampliará as suas preces. Ok? Então essa é a nossa contagem do Homer hoje. Baruch Hashem, a Inês Martins aqui de Pirajuí, a nossa região de Bauru,
né? Está aí mandando Mazal Tov ao nosso aniversariante, Luiz Ribeiro. Baruch Hashem. Ok? Nós estamos na nossa segunda aliá, da nossa 31ª Parashá, de nome Emor, que significa fale ou diz, né? E que nos foca muito sobre a educação das crianças, né? A educação dos professores para com as crianças, a educação dos pais para com os filhos, né? E então vai ser muito focado nesse sentido aqui a nossa semana. Então a nossa 31ª Parashá está no capítulo, a nossa segunda leitura está no livro de Levítico, capítulo 21, a partir do versículo 16 até o capítulo 22 e o verso 16. Vamos então para a leitura e em seguida alguns comentários para somar, né, a nosso conhecimento, sabedoria, o nosso refinamento e amadurecimento da nossa vida espiritual e pessoal, ajudando a nossa contagem do Homer neste período. Então vamos lá. Defeitos que desqualificam o sacerdote no serviço. Deus falou a Moshe dizendo, fale a Arão, dizendo, qualquer um entre seus descendentes que tiver um defeito não pode se aproximar no serviço para apresentar a oferenda de pão de seu Deus, pois não é elogioso para Deus que qualquer homem que tenha um defeito se aproxime para realizar o serviço. Qualquer homem cego ou coxo, ou que tem um nariz achatado, ou um membro disforme, quem tem um pé quebrado ou uma mão quebrada, ou alguém com sobrancelhas extremamente longas, ou catarata, ou com íris imperfeita, lesões secas, ou quem tem hérnia, ou testículos esmagados, todo descendente de Arão, o sacerdote, que tiver qualquer outro defeito, não pode se aproximar para apresentar a oferenda de fogo de Deus. Enquanto ele tem um defeito, ele não pode se aproximar para apresentar a oferenda de pão do seu Deus. Mas se o defeito passar, ele pode servir. Mesmo defeituoso, ele pode comer as oferendas de pão de seu Deus, ambas as oferendas da santidade, das santidades e a oferenda da santidade. Mas ele não pode vir para a cortina divisória para aspergir sangue, e ele não pode se aproximar do altar externo se tem um defeito. Ele assim não violará o caráter sagrado do que é santo para mim, desde que eu sou Deus quem os faz sagrados. Moshe falou isto para Arão, para os seus filhos e para todos os filhos de Israel. Capítulo 22, restrições ao consumo dos sacrifícios de terumá, né? Lembrando que terumá é a porção separada de toda a colheita produzida por um judeu na terra de Israel, que é apropriada para o consumo humano e que deve ser dada aos sacerdotes, né? Então, esta é a questão de terumá, que é uma porção separada de toda a colheita produzida na terra de Israel, e essa colheita, uma parte dela é separada para que seja dado, né, aos sacerdotes. Então ela é uma oferta sagrada aos sacerdotes. Então nós vamos ver aqui restrições ao consumo dos sacrifícios e terumá. Deus falou a Moshe dizendo, fale a Arão e seus filhos e diga-lhes que se estiverem em um estado de impureza ritual, eles devem se manter afastados dos sacrifícios sagrados dos filhos de Israel e dos sacrifícios que os próprios sacerdotes consagram para mim, de modo que eles não desacralizem meu santo nome. Eu sou Deus. Diga-lhes
por todas as gerações. Se algum homem entre seus descendentes estiver em estado de impureza ritual e se aproximar para comer das oferendas sagradas que os filhos de Israel consagram a Deus, esta alma será extirpada diante de mim. Eu sou Deus. Se algum homem entre os descendentes de Arão tiver tsaraat, ou um fluxo venéreo insalubre, ele não poderá comer nenhuma das oferendas sagradas até que tenha se purificado ritualmente, imergindo em um mikvê e esperando até o anoitecer. Da mesma forma, uma pessoa que se torna ritualmente impura ao ter contato com um morto, ou uma pessoa que tenha tido uma emissão seminal, ou uma pessoa que se torna impura pelo contato com uma criatura rastejante, ou pelo contato até mesmo com uma parte de seu corpo morto, ou por meio de qualquer outra fonte de impureza ritual, tal como alguém que toca em um homem que teve um fluxo venéreo insalubre, ou uma mulher que está menstruando de forma normal ou não, ou uma mulher que deu à luz, a pessoa que toca tais fontes de impureza ritual permanecerá impura até o anoitecer e não poderá comer dos sacrifícios sagrados até imergir em água, em um mikvê. Então, quando o sol se pôr, ela tornar-se-á ritualmente pura e poderá comer sua porção sagrada, que é a porção da terumá, que são seu alimento. O sacerdote não comerá a carcaça de qualquer criatura kasher que tenha morrido por si ou tenha sido dilacerado, porque isto o tornará ritualmente impuro, e ele não poderá comer dos sacrifícios. Eu sou Deus. Os sacerdotes assim guardarão minhas precauções e não pecarão ao comer terumá em um estado de impureza ritual, o que é um pecado que pode fazê-los morrer por violar seu caráter sagrado. Eu sou Deus, quem os santifica. Nenhum não sacerdote pode comer a sagrada terumá. Um escravo que se recusa a ser libertado e reside com um sacerdote ou seu escravo hebreu regular que trabalha para ele, não pode comer da porção sagrada, a terumá. Contudo, se um sacerdote compra um escravo não judeu, esse se torna propriedade de seu mestre e, portanto, o escravo pode comer a terumá. Similarmente, os filhos de uma escrava não judia que nasceram em sua casa também poderão comer da terumá. Se a filha de um sacerdote se casa com um não sacerdote, ela não pode mais comer a sagrada terumá. Mas se a filha do sacerdote enviúva ou se divorcia de um não sacerdote e não tem filhos dele, ela pode voltar para a casa de seu pai, com o mesmo status de quando era uma moça, e ela pode então comer da terumá de seu pai. Nenhum não sacerdote pode comer a terumá, mas um sacerdote que esteja de luto pode comer da terumá. Se um homem que não é sacerdote inadvertidamente come a sagrada terumá, ele deve acrescentar 1/5 do seu valor e dar ao sacerdote frutas neste valor, que então se tornarão sagradas para o sacerdote. Os sacerdotes não devem violar a santidade da sagrada terumá, que os filhos de Israel dão como dádivas elevadas em nome de Deus, trazendo culpa e pecado para si, quando os não sacerdotes comem sua sagrada terumá, pois eu sou Deus, e sou eu quem santifica essas oferendas. Baruch Hashem, aqui nós encerramos a nossa segunda aliá, né? Vamos para alguns comentários, né? Para somarmos ao conhecimento aí, ok? André Oliszewski, shalom, shalom, ao amado André Oliszewski, né? Somando-se aqui conosco nesta à tarde com a Torá, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, né,
os comentários dos nossos sábios falando para conosco sobre Deus disse a Moshe, fale aos sacerdotes, aos filhos de Arão e diga-lhes, né? Então aqui nessa expressão emor, né? Fale, diga, Rashi não pôde aprender que a repetição aqui significa que Moshe deveria advertir o Beit Din, né? A obrigar os sacerdotes a observar estas leis, porque o Beit Din não era ainda constituído exclusivamente de sacerdotes. Assim, Rashi foi forçado a concluir que esta deveria ser uma obrigação pertinente aos próprios sacerdotes, isto é, advertir os adultos sobre educar as crianças nestas áreas. Porém, isso suscita a seguinte pergunta: por que Moshe de fato teve que advertir o Beit Din a obrigar os sacerdotes a observar estas leis, né? Como nos fala nestas leis que nós estamos vendo com referência aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, com referência a ensinar aos pequenos, quando ele não foi ordenado por Deus a agir assim? Por outro lado, porque Deus, ele próprio, não instituiu para que o Beit Din reforçasse estas leis? Então, a resposta, segundo os nossos sábios, se baseia no princípio talmúdico, que diz de que os sacerdotes são zelosos, segundo Shabbat 20a do Talmud. O que significa que os sacerdotes são, de forma geral, abençoados com um grau incomum de entusiasmo natural e consciência na observância dos mandamentos. Isso significa que eles simplesmente não requerem encorajamento adicional do Beit Din. O Beit Din é a casa dos juízes, ok? E por isso Deus não estipulou isso como uma exigência, por causa dessa bênção a mais que os próprios Kohanim têm sobre si. Então, enquanto isso é uma verdade em princípio, Moshe temeu que os sacerdotes pudessem ser zelosos somente com o trabalho no santuário, o qual desperta um entusiasmo natural. Mas quando fora do santuário, ou mesmo fora da terra de Israel, o zelo natural dos sacerdotes pode permanecer adormecido. Então, por isso, essa repetição, fale, diga. Então, é uma repetição, ou seja, reforçando aquilo que está sendo ensinado. E como o caso específico aqui é sobre os professores, os mestres ensinando as crianças, é aquela mesma didática que nós vimos na escola, quando nós entramos na escola, né? Então, quando nós entramos na escola, então o professor, o mestre disse, estas são as vogais, A, E, I, O, U. Aí o professor diz, vou repetir. Por quê? É para que isso seja aprendido e seja retido na sua consciência, na sua mente, o aprendizado. E depois, em seguida, o professor diz, agora repitam comigo. E aí o professor fala de novo, os alunos vão repetindo. Ou seja, com isto acontece o aprendizado. Então, é nesse sentido que nós estamos vendo aqui, né? Através dessa paraxá, 31ª, de nome Emor, nós temos aí os dois sentidos da palavra Emor. Fale e diz. É um reforço daquilo que está sendo dito e precisa ser repetido, para que não se esqueça. Por isso que os sábios dizem que é necessário fazer uma cerca em volta da Torá. Ou seja, a repetição e o aprendizado vai fazendo com que esta cerca em torno da Torá seja um aprendizado constante, elevado, amadurecido, fortalecido, como diz Provérbios, porque a criança sendo ensinada assim,
mesmo com seus idos anos avançados lá na frente, eles jamais esquecerão o que foi ensinado, o que foi aprendido. Por isso, né, o Rabi Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele é chamado de Rebbe. E o que significa essencialmente Rebbe? Significa mestre e professor. Então, o nosso Rebbe, o nosso mestre, o nosso professor. É isso que está dito, é isso que está dito, é isso que é ensinado e é isso que é repetido. O Rebbe, ele é mestre e professor. E através disso, né, os rabinos e todos aqueles judeus praticantes, né, do Hassidismo, pelos 4 cantos do vento do nosso tempo, norte, sul, leste e oeste, tem levado o monoteísmo entre as nações e dessa forma tem feito com que os não-judeus sejam despertados para o monoteísmo com as suas bases judaicas, somando ombro a ombro com os judeus na vida, jornada, caminhada diária do verdadeiro monoteísmo bíblico, ok? Para que os dias sejam abreviados e seja aí a manifestação para os nossos dias, para breve, do nosso Mashiach, ok? Outra coisa que nós podemos comentar nesta tarde, dentro do aprendizado, né? Por isso que é importante, desde pequeno, as nossas crianças serem ensinadas nas sagradas letras, nas sagradas palavras, para que possam crescer neste refinamento, neste amadurecimento, se fortalecendo cada vez mais dentro do aprendizado da palavra, ok? Então vejam bem, aqui os nossos sábios trazem para nós a seguinte situação. Se alguém apontar uma arma para você e te ameaçar, cometa tal pecado, ou se você não fizer, eu vou dar um tiro em você, vou te matar. Você deve permitir que ele atire ou você comete o pecado? Qual vai ser a tua reação? Alguém chega para você, aponta uma arma e fala, ó, se você não matar pessoa tal, eu vou te matar. Ou então a pessoa diz assim para você, ó, eu vou te falar uma coisa, eu vou precisar que você chegue para aquela pessoa ali e você diga para ela que você não me viu. Se você não mentir para ela, eu vou te matar. Aí como que você faz? Os nossos sábios dizem, e aí? Você deve permitir que ele atire ou você simplesmente vai cometer o pecado? Os nossos sábios respondem da seguinte forma. Há realmente 3 casos em que você pode dizer, pode atirar porque eu não vou fazer. Primeiro, matar alguém. Se alguém quer obrigar você a matar alguém, você vai dizer, pode atirar, não vou matar ninguém. Segundo caso, adorar ídolos. Pode atirar, porque eu não vou adorar nenhum ídolo. Eu tenho o meu Deus. Terceira questão, contrair matrimônio ou manter relações com alguém proibido. Somente nesses 3 casos você pode dizer, pode atirar, porque eu não vou cometer pecado não. Fora isso, a vida está acima de qualquer questão. Quem tem sabedoria, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que ele diz, o que ele fala. Quem tem cérebro e não está atrofiado, anestesiado, põe para funcionar. Não esqueça, a Torá é
o alimento da alma, que traz sabedoria sem sombra de dúvidas, ok? Nós estamos vendo aí diariamente, né, as 7 leis universais. Então, as 7 leis universais são: primeiro, reconheça que existe apenas um Deus. Segundo, respeite o Criador. Terceiro, respeite a vida humana. Quarto, respeite a instituição do casamento. Quinto, respeite a propriedade alheia. Sexto, respeite todas as criaturas. E sétimo, estabeleça tribunais de justiça. Hoje nós vamos comentar a terceira lei: respeite a vida humana, não mate. Então, o breve comentário sobre essa mitzvah diz assim: todo ser humano é o mundo inteiro. Salvar uma vida é salvar um mundo inteiro. Destruir uma vida é destruir um mundo inteiro. Ajudar outros a viver é uma ramificação deste princípio. O registro da desumanidade do homem com seu semelhante começa com a história de Caim e Abel. O homem é de fato o guardião de seu irmão. A proibição contra o assassinato protege o homem de agir contra o seu semelhante. O homem deve lutar dentro de si mesmo, a fim de dominar seus instintos e transformar o mal em bem. O homem, o atacante, renega a santidade da vida humana e, por fim, ataca a Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança. Ou seja, a terceira mitzvah, o terceiro mandamento universal para os não-judeus, respeite a vida humana, não mate, que também está inserido dentro dos 613 mandamentos para os judeus, e que entre as nações, os vários movimentos religiosos, eles falam sobre os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, que é um resumo de todos os mandamentos dos 5 primeiros livros da Bíblia. Também ali está escrito: não matarás. A tradução não matarás não é exatamente a correta. A mais correta tradução é não assassinar. É diferente de não matar. Por que que é diferente? Porque se você está diante de uma situação em que a sua vida corre risco e você precisa matar alguém para defender a sua vida, a vida dos seus familiares ou a vida de uma terceira pessoa, isso é chamado de legítima defesa. Então, nesse caso, você pode matar alguém e você não é réu de juízo. Enquanto que o assassinato, ele é diferente. Dentro do escopo bíblico, o assassinato significa matar alguém de forma premeditada ou de forma fútil, né? Essa forma fútil significa não havia necessidade de você matar. Por exemplo, vejam bem, hoje nós estamos vendo aí no meio entre as nações e principalmente no nosso país, no Brasil, nós estamos vendo aí como que as pessoas, né, dentro do campo dos assassinos, os criminosos, como que a vida das pessoas não significa nada para eles. Eles vão roubar um celular, né? E de repente, sem mais, sem menos, mesmo eles conseguindo roubar o celular da vítima, só por gosto, acabam dando um tiro na vítima e matam aquela vítima. Matam aquela pessoa. Ele conseguiu o objetivo dele, foi o quê? Roubar o celular da pessoa. Precisava matar aquela pessoa? Não. Mas isto é assassinato. Ele matou de livre e espontânea vontade. Os tribunais terrestres podem até falhar nos seus julgamentos, mas o tribunal celestial não falha. Os assassinos, dentro desse escopo que nós estamos falando, sem ser por legítima defesa, eles têm uma triste prestação de contas com o Criador. Dentro desse mesmo contexto estão o quê?
todo aquele que mata alguém, assassina alguém por livre e espontânea vontade, pelo simples prazer de matar alguém, é como se ele estivesse tentando matar o próprio Deus. Porque o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isto é uma afronta contra Deus. É isso o significado mais profundo ainda do ensinamento de não assassinar alguém. E isso significa uma luta direta contra Deus. E até hoje não apareceu ninguém para ser oponente a Deus. Todos que tentaram tiveram um triste fim. Então os assassinos têm uma séria prestação de contas, uma dramática prestação de contas. Arder é muito pouco. Existe uma grande punição por detrás disso daí. Levando isso para um outro nível que está dentro do mesmo juízo. Não adianta nada uma pessoa, por exemplo, falar assim: eu não matei ninguém, mas você fez lashon hará. Você usou a língua para amaldiçoar alguém. E você ou pronunciou ou pensou que aquela pessoa X, quão bom seria que se ela morresse. Você está assassinando alguém. No campo espiritual, você está assassinando alguém. Então, você está infringindo esta lei. Nesse sentido, para os que pensam, ou às vezes falam, a techuvá, o arrependimento deste pecado e o retorno a Deus, ele não vai gerar punições drásticas como aquele que executa literalmente o assassinato de alguém. Mas se não houver o arrependimento e retorno a Deus, a punição vai vir no mesmo nível. E não é bom. Ok? Outro ensinamento para nós encerrarmos a nossa aliá de hoje. Nós aprendemos aí que para uma reunião, né, para que os judeus possam ter uma reunião válida, chamada de quórum, um quórum válido, aprovado por Hashem, de 10 homens reunidos para as rezas ou algo semelhante, então é exigido que sejam uma reunião de 10 judeus, para formar esse quórum, para que o que eles fizerem seja aprovado diante de Hashem, né? Então essa reunião, ela é chamada de quórum. No hebraico, ela é chamada de tzibur, tzibur. E aqui nós temos 3 letras dentro dessa palavra tzibur. Temos a letra tzadi, temos a letra bet, e nós temos a letra resh. Então nós temos aí tzibur. Dentro desta palavra tzibur, quórum, nós temos então a letra tzad, ela corresponde ao tzadik, ao justo. A letra bet, ela está ligada diretamente ao beinonim, que significa os intermediários. E a letra resh, ela está ligada diretamente a rachá, ou rechaim, os perversos. Ou seja, um quórum de 10 judeus é um... Voltou. Tá começando. Baruch Hashem. Tivemos aí uma queda do sinal da internet. Ok? Voltando. Então vamos concluir aqui a respeito do quórum, do tzibur, né? Tivemos aí uma queda no sinal da internet.
Então vamos concluir aqui para finalizarmos a nossa aliá, ok? Então veja bem, na reunião de 10 judeus, 10 varões no mínimo, para formar um quórum para o serviço a Deus, para ser aceito o serviço a Deus, a palavra quórum no hebraico ela é escrita tzibur, tzibur. E nós temos 3 letras nessa palavra, o tzad, o benonim, o tzad, o bet e o resh. Então o tzad, ele está ligado diretamente à palavra tzadik, o justo. O bet está ligado a beinonim, que são os intermediários. E o resh está ligado diretamente a rachá, né, que é perverso, ou rechaim, que significa perversos, né? Dentro desse escopo aqui, os nossos sábios dizem assim, tanto justo como intermediário, aquele que não é justo e nem aquele que é perverso, ou seja, não praticante, certo? E o próprio perverso, aquele que não é praticante da religião, vamos assim dizer, Deus aceita o serviço de todos. Deus recebe o serviço de todos. Por que que Deus recebe o serviço de todos? Porque todos possuem a Neshama. A Neshama, que nós conhecemos como alma, ela e possui, melhor dizendo, ela possui a partícula divina com que tenha-se um potencial infinito. Então a nossa Neshama, a nossa alma, ela possui a centelha divina, a partícula divina de Deus, ou seja, a partícula do infinito, a conexão com Deus. Por isso que nós temos na nossa paraxá, aliás, na nossa gota de sabedoria, que nós vimos hoje, do nosso Rebbe Menachem Mendel, onde ele nos fala que cada bem, cada pessoa, cada bem que ela pratica, ela alcança esse potencial, essa partícula divina. Ela entra em conexão. Por isso, o bem que ela pratica permanece eterno, porque ela se conecta com a fonte de todo bem. Então, nesse sentido, nós precisamos aí, como Benei Noach, não judeus, estarmos aprendendo as ricas lições que nós temos dentro do aprendizado da nossa jornada monoteísta com base judaica, com base no judaísmo. Nós estamos vindo de vários pontos do nosso planeta. Nós estamos chegando de vários pontos familiares totalmente diferentes e de origens totalmente diferentes. E cada um é diferente do outro. O que nos une é a Torá, é a nossa emuná, a nossa fé e confiança no soberano do universo, o Supremo Deus. É isto que nos une. E é este conhecimento com a Torá e pela Torá que vai refinando e amadurecendo o nosso caráter, a nossa personalidade espiritual e pessoal. Nesse sentido, nós temos que seguir em frente. Ninguém é mais do que ninguém. Estamos todos, seja um justo, seja um intermediário, ou seja um não praticante. Nós estamos no mesmo nível diante de Deus. Que nível é esse? Somos todos iguais diante de Deus, porque fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos cada vez mais nos elevarmos no nosso serviço a Deus.
Mesmo que sejamos elevados, não significa que alguém que é menos dedicado, não significa que ele não é recebido pelo Eterno. Não significa que as suas preces não são recebidas pelo Eterno. E é isso que nós precisamos respeitar uns com os outros. Porque Deus, Ele recebe a todos nós. Por isso, siga em frente nessa jornada monoteísta. Temos grandes coisas a alcançar. Por isso, seja luz, seja forte, seja um autêntico filho do Altíssimo, o nosso Pai Celestial. E até amanhã, às 14 horas, à tarde com a Torá, né? Baruch Hashem. Até amanhã.